Os Estados Unidos foram o grande vencedor das Olimpíadas do Japão, realizadas em julho, com 113 medalhas, deixando para trás China e Japão. Mas 2021 não foi um ano qualquer. 20 meses após ser decretada a pandemia, vencedora será a nação que teve a melhor estratégia para barrar a circulação do coronavírus, resultando em poucas mortes e retomando a economia. E neste quesito, os Estados Unidos deixaram a desejar. Tudo por causa do movimento anti-vacina, que surgiu em 1998 por causa de um artigo científico que associava a vacina ao autismo. Os erros crassos da pesquisa já foram refutados N vezes, mas a tese acabou caindo no gosto dos viciados em teorias da conspiração, que se esbaldam em canais e perfis das redes sociais na era das fake news. Se o critério for impedir a transmissão do vírus, sem dúvida a taça fica com a Nova Zelândia, que até o momento tem 28 mortes e cerca de 6 mil casos. O segredo da primeira-ministra Jacinda Ardern foi simplesmente seguir as recomendações dos cientistas. Ela fechou as fronteiras, fez testagem em massa, monitorou os casos, além de impor um lockdown rígido e uma ampla campanha de conscientização da importância do uso de máscara e o distanciamento social. Para engajar a população, deu suporte financeiro, inclusive para as empresas. Como consequência, a reabertura das atividades aconteceu em tempo recorde. Junto com a Austrália, que teve gestão semelhante, foi um dos poucos países que não cancelou o Réveillon de 2021. Já no caso dos Estados Unidos, apesar de ter estoque para vacinar 3 vezes o seu povo, o governo sua para convencer 44% dos americanos a tomar a vacina, principalmente os eleitores de Donald Trump. Nas eleições de 2020, Trump fazia questão de não usar máscara e promover aglomerações para conquistar os votos anti-vacina e do QAnon, uma seita que reúne várias teorias conspiratórias. Resultado: os Estados Unidos vivem uma 4ª onda de Covid, registrando novamente mais de 2.000 mortes diárias, às vésperas da estação mais fria do ano no hemisfério norte, e somando mais de 700 mil mortes. Nessa categoria, eles são sim os campeões. A medalha de ouro da imunização, ao alcançar 85% da população vacinada, foi para Portugal no início de outubro. Depois de passarem ilesos pela primeira e segunda onda de Covid, graças ao lockdown, o país de 7 milhões de pessoas passou maus bocados em janeiro, quando os hospitais entraram em colapso e chegaram a registrar 300 mortes por dia. O surto ocorreu após as férias de verão, quando os balneários portugueses foram invadidos por turistas ingleses, que levaram na mala a variante Delta, turbinada na Índia. O governo português aprendeu a lição e foi um dos primeiros a iniciar a vacinação em dezembro de 2020, o que possibilitou flexibilizar as restrições a partir de agosto, quando as escolas foram reabertas. Por lá, as fakes anti-vacina não prosperaram. A Espanha segue o mesmo caminho, assim como a Dinamarca. Além de ter mais de 75% do povo vacinado, o país da Escandinávia registrou 2.700 mortes, enquanto a vizinha Suécia, que não adotou medidas de restrição rígidas, contabiliza quase 15 mil mortes e mais de 1 milhão de casos. Até o rei veio pedir desculpas. Mas por lá a situação está mais controlada, o mesmo não se pode dizer do leste europeu. A Romênia está no auge da pandemia, com mais de 300 mortes diárias, assim como a Ucrânia, que tem a 2ª pior taxa de vacinação da Europa. Entre os países do Oriente Médio, os melhores colocados são Emirados Árabes e o Catar. Já os países destroçados por guerras, como Iraque, Síria, Afeganistão e Iêmen, o povo sofre para conseguir atendimento médico e comida, quanto mais conquistar a sonhada imunização. O Líbano, que está passando por uma crise econômica sem precedentes, depois de uma grave explosão em 2020, também sofre com a falta do imunizante. A próspera Singapura se destaca na Ásia.
Na China, onde a pandemia começou e tem mais de 1 bilhão de habitantes, já foi imunizada mais de 72% da população. Mas nem tudo são flores no Oriente. Países populosos do Sudeste Asiático, como a Tailândia, Indonésia e Filipinas, que não foram seriamente afetados em 2020 e não viram urgência em comprar a vacina, sofrem hoje com a variante Delta, que é 6 vezes mais transmissível do que o vírus original. Até o Japão deixou para vacinar a população na última hora, por isso teve que realizar as Olimpíadas sem público. Agora que acelerou o processo, alcançou 70% de imunização. O Vietnã, que teve uma postura exemplar em 2020, relaxou as medidas de restrição e viu o número de doentes disparar. O mesmo ocorreu no Nepal e Bangladesh. Além da falta de imunizantes, a vacinação não avança em países cujo povo não confia no governo, como em Mianmar, que sofreu um golpe de Estado. O mesmo ocorre na Bielorrússia, onde o ditador, há 27 anos no poder, recomendava como prevenção vodka e sauna. Um caso paradoxal é o da Rússia, a primeira nação a anunciar a vacina em setembro de 2020. No Brasil, a Sputnik V não obteve o aval da Anvisa por falta de inspeção na fábrica e nem tem a confiança dos russos. O país apresenta taxa de mortes diária acima de 700 desde julho e registra hoje mais de 1.000 mortes por dia. No continente americano, 2 países estão a um passo de alcançar a imunidade coletiva: Uruguai e Chile. O Brasil ocupa a 11ª colocação, atrás de Cuba e Argentina. A pior situação é do Haiti. Apesar de todo o esforço do governo brasileiro em não seguir as regras sanitárias, incluindo espalhar fake news sobre vacinas, que acabou por derrubar seu canal no YouTube, o Brasil conseguiu imunizar mais da metade da população até fins de outubro, graças à capilaridade do Sistema Único de Saúde. Mas este ritmo acelerado chegou tarde para mais de 400.000 pessoas que faleceram em 2021, quando as vacinas já estavam disponíveis. O governo ainda insiste num kit de remédios desenvolvidos para outras doenças, a fim de evitar restrições e agradar o empresariado. Nem depois do escândalo da Prevent Senior, de onde saiu o suposto estudo de eficácia desse kit, o discurso mudou, como ficou evidente na ONU. O motivo para desprezar mais de 100 e-mails da Pfizer em 2020 foi revelado na CPI do Senado. Havia um esquema fraudulento para comprar a Covaxin, vacina indiana sem respaldo da Anvisa e negociada com valor superfaturado. Nunca foi negacionismo, e sim negociata. Já na África, 41 países têm menos de 10% da população imunizada. 13 países têm menos de 1% de vacinados, como Guiné-Bissau e Camarões. Apenas o Marrocos apresenta uma taxa de vacinação acima da média mundial. O governo de Madagascar também teve uma gestão lamentável da pandemia. O presidente inovou na pseudociência ao distribuir um composto à base de plantas e até exportou para outros países. O presidente da Tanzânia negou a gravidade da Covid até a sua morte, em março. Segundo ele, a pandemia seria controlada por orações, por isso fez campanha contra vacinas e uso de máscara. Mesma falácia propagada pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. É a segunda pior taxa de vacinação da América Central, atrás apenas do Haiti, país destruído por guerra civil, terremoto e furacão, e cuja população foge desesperada para um lugar onde tenha alguma chance de sobrevivência e vida digna. Observando a evolução da Covid, é possível constatar que os surtos acontecem em ondas e todo o recanto do planeta é atingido logo que chega a temporada da gripe. Por isso, o controle também pressupõe mudança de hábitos. A cada temporada de verão, as pessoas circulam pelo globo como se não houvesse amanhã. Passada a aglomeração, o ciclo recomeça,
pois no frio as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados, facilitando a transmissão. E lembrando que só a vacina não impede o vírus de circular, e sim de ter sintomas mais graves. Para garantir a imunização global, é preciso democratizar o acesso à vacina, inclusive dentro do Brasil, um país de dimensões continentais. Enquanto São Paulo passa de 65% de vacinados, Roraima tem pouco mais de 25%. Até alcançarmos a imunidade global, é indispensável manter a máscara em ambientes fechados, fazer distanciamento e ventilar os ambientes, principalmente nos encontros de fim de ano, na presença de idosos. Assim, quem sabe, teremos um feliz ano novo.